Olá, pessoal! Dia de programa novo aqui no Eu Sou. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês já se sentiram em algum momento sozinhos, passando por algum período difícil da vida, talvez questionando a própria existência, o motivo de estar passando por um problema muito sério, até mesmo questionando as relações à sua volta? Bom, se você já passou por isso, você vai gostar muito desse bate-papo que nós teremos hoje aqui com o André Henrique Faria Tereza. O André é psicólogo clínico, especialista em psicologia analítica e junguiana. Bem-vindo, André. Obrigada. Obrigado. Bem-vindo ao meu espaço também. Estou muito contente dessa possibilidade da gente ter uma conversa muito séria e profunda sobre um tema necessário. Obrigada a nós pelo aconchego aqui, pelo teu carinho de receber a gente. André, vamos falar um pouquinho de crise existencial. Afinal de contas, quem não passou vai passar por ela. É isso? Mas a crise, ela significa uma evolução? Certamente. Significa uma evolução, significa um momento necessário de expansão. Ou seja, algo está acontecendo no momento da crise, dentro do sistema psíquico, dentro do sistema de relações, e que nós temos o costume de fugir disso e de não compreender do que se trata, esse momento. Aquele medo, de enfrentar a si próprio, e acredito que resulte até numa responsabilização de terceiros por aquele momento que a gente está vivendo. É muito comum? Você identifica muito isso no teu consultório? Muito, né? Na verdade, isso é comum e até natural, né? A gente acabar transferindo ou projetando para o outro, né, questões que são inconscientes para nós, né? Então isso, a psicanálise, né, a psicologia analítica, ela estuda há muito tempo, né? Ou seja, aquilo que é inconsciente para nós vamos então terceirizar, nós vamos então transferir ou projetar, né? Então o momento da crise é um ponto de virada, né? Algo que está ocorrendo, mas que está levando você para um outro lugar. Então esse momento de questionamento, né, é meio que como uma ficha caindo para um despertar da própria alma, talvez, de compreensão, né, de si próprio. E eu quero aproveitar para te perguntar uma coisa interessante, uma dúvida minha, acho que de muita gente que está nos assistindo também. Em que momento existe uma idade para a pessoa passar por isso? Ou não? Em qualquer momento da vida, seja adolescente ou na vida adulta, na infância, essa crise pode chegar? Nós já nascemos dentro de um processo de crise, né? O próprio parto é uma crise, porque a gente está saindo de um lugar, né? Estamos indo para outro, tanto que nascemos chorando, né? E se não nascemos chorando, o médico vai lá e dá um tapinha. Dá um jeitinho de fazer a gente chorar, né? Porque é um momento onde nós estamos transicionando. Estamos tão confortáveis, né? Tão aconchegados no útero da nossa mãe. Chega um momento em que a natureza ela força uma saída, um êxodo, né? Assim, para um outro lugar. E isso é assustador. Então, já nascemos com crise, em crise, né? E, logicamente, de tempos em tempos, né? Mediante o nosso desenvolvimento, nós vamos, então, entrando em outras fases, né? Então, a criança, ela entra na pré-adolescência, o pré-adolescente, ele entra na adolescência, o adolescente, ele entra, né, na vida adulta, e esse limiar, né, entre um ponto e outro é o ponto da virada da crise. Sim. Algo também que eu queria entender um pouco mais é de que maneira a pessoa pode identificar que está em crise. Existe algum sintoma, as sensações? Se existem, quais são? Existe, né? Existe uma sensação de desnorteamento, né?
É quando o nosso eu, o nosso ego, que estava agarrado, né, às seguranças, a crenças, né, enfim, a N coisas, né, que formavam, né, o conforto dele, né? É quando o nosso ego identifica que aquilo tudo ruiu ou está ruindo, né? Então é um momento profundo de tristeza, como eu disse, de desorientação. Mas tem um sentimento que ele é assim, é o que aparece primeiro, que é o medo. Né? Então, o gerenciamento, o lidar com medo é o que a gente precisa fazer para lidar com a crise. Certo. E o medo também pode ser comparado a como uma perda de confiança em si próprio ou perda de confiança no outro, né? Aí existirem conflitos nas relações. Isso também faz parte dessa identificação desse momento em que a pessoa pode estar passando? Também, né? Mas é o medo da incerteza. Né? Quando nós vamos, existe um material, né, que é um material coletivo, né, que são os contos de fadas, por exemplo, né, as histórias. Né? Os contos de fadas trazem um extrato coletivo muito importante, porque naquela história que está sendo contada ali, está sendo contada a história da humanidade, de como a humanidade lida com as questões. Né? Então, muitas vezes nós vamos encontrar, né, nos contos, nos mitos, né, o personagem principal, o herói, que sai de um lugar comum e ele entra na floresta, por exemplo. Ele entra num lugar desconhecido e precisa ir desbravando aquele lugar. Né? Então, lidar com medo é fundamental. E a nossa cultura, ela não nos ensina a lidar com medo. E você acredita que através dos mitos, dos contos, ilustrando, por assim dizer, para a gente entender um pouco mais, ou se entender um pouco mais, fica mais fluido esse pensamento, essa volta para o norte, né? O contrário de desnorteado? É assim que funcionam os mitos? Sem sombra de dúvida, né? É Porque mesmo? eles são arquetípicos, né? Ou seja, eles são típicos. Estão falando, né? Ou seja, quando eu estou passando por uma crise e preciso enfrentar o medo e seguir, né? E enfrentar as coisas que vão surgindo no meio do caminho, né? Quando eu tenho acesso a um conto ou a um mito, a mitologia grega, a mitologia africana, tem uma riqueza em torno disso tudo, né? Ou seja, alguém já passou por isso, né? E deixou simbolicamente um caminho. Lógico que eu vou fazer o meu caminho, né? Mas alguém já deixou um caminho. Então isso é muito bom. André, e existe também aquele problema de identificação do que está acontecendo conosco, do que realmente aquela crise é nossa, e também o que a sociedade nos impõe, gerando crises que muitas vezes nem são nossas, e a gente tem que saber lidar? Sim. Eu penso que um dos grandes desafios, né, que nós temos ao longo da nossa história de vida inteira é a gente compreender de que nós temos uma vida própria, nós temos uma vida individual. Né? No entanto, nós estamos inseridos numa vida coletiva. Né? E esse coletivo, ele tem as suas demandas, as suas necessidades, as suas cobranças para com o individual. Né? Então, essa adaptação, sabe, essas negociações, lidar com essa tensão, faz então com que a vida aconteça de verdade. Então eu preciso identificar o que é meu, o que é do coletivo, o que eu vou me adaptar, o que eu não vou me adaptar, o que eu vou abrir mão. Né? Muitas crises se instalam nessa questão. E muita coisa, eu acredito, que é imposta pela sociedade, muitas vezes não está em consonância com a realidade da vida daquela pessoa. Mas por uma necessidade de aceitação, ela acaba se submetendo a algumas situações que pode gerar até uma depressão. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
sobretudo na primeira metade da vida, né? Então vamos colocar a primeira metade da vida até os 35, 40, né? Que é o momento de profunda adaptação, né? Onde nós estamos preocupados e ocupados, né? Com a nossa carreira, com família, enfim, com N coisas, né? Conquistas, né? Com o mundo externo, com o mundo de fora, né? Com a aceitação, como você disse. Mas vamos entrando na segunda metade da vida, 35, 40, né? A psique, o mundo interno, também vai colocando as suas exigências, né? Por conta da própria personalidade, desejos, anseios pessoais, né? Que muitas vezes estão, ou que pode estar em desacordo com aquilo que nós construímos na primeira metade da vida, né? E aí entra também um momento de desconstrução, de crise, né? De se reinventar. Isso dá um trabalho, né? Então, vamos pensar a crise como um desafio. Será que nós estamos preparados, né, para aceitar esse desafio? A crise, passar pela crise, exige coragem? Passar pela crise Já exige dizia coragem. o poeta que para viver é preciso ter coragem, né? Exatamente. É preciso coragem, mas também é preciso que a gente aprenda alguns recursos. Porque não basta só coragem, né? Se eu não sei os recursos, né, os caminhos, eu posso me perder também, novamente. Sim, e existem então ferramentas, mais do que nunca, né? Existem ferramentas para que as pessoas busquem, né, a ajuda, busquem compreender o motivo de estar passando por aquele momento, né? Mas o problema é que muitas vezes a pessoa não consegue nem identificar que está passando por isso. Aí eu não sei, mas me parece que aí que está o perigo, né? Porque são aquelas pessoas que são as donas da verdade, que não se questionam, que estão sempre achando que estão certas. E aí essas certezas são muito prejudiciais, né, para o ser humano. Faz sentido isso que eu estou te falando? Faz, né? Porque muitas vezes o ego ele tem dificuldade de abrir mão daquilo que ele construiu, das certezas que ele construiu. Então ele vai criando uma rigidez. Certezas que não podem ser quebradas ou ressignificadas, né? Só que a vida, sobretudo a vida psíquica, não funciona assim. Para entender, né, esse momento em que a pessoa pode estar passando, exige também um pouco até de humildade, então, para que a pessoa se coloque nesse lugar, se possibilite, né, se questionar, e principalmente possibilite buscar ajuda, porque eu vejo muita gente falando, imagina, eu não preciso de terapia. Que é isso? Terapia é pra gente fraca. Você já ouviu isso? Muito. Né? Então, a questão da psicoterapia, da análise, hoje ela está mais desmistificada do que antes, né? Então, determinados sintomas que vão surgindo, né, como a ansiedade, a depressão, o pânico, né, e outros sintomas, à luz da psicoterapia, vão sendo descortinados, né? Assim, muitos movimentos que precisam ser, para o ego, confrontados, né? Assim, ideias, crenças, certezas, né? E isso exige, como você disse, um grau, né, de humildade, né, do eu, né, para que isso ocorra. Eu acho que por isso que é tão difícil você pedir ajuda, não somente numa psicoterapia, né? Eu penso que a psicoterapia é uma ferramenta importante, ela é, sim, né? Mas ela não é a tábua da salvação, né? A tábua da salvação, se é que, né, entre aspas isso, né, é a atenção, é a gente estar atento, né? Não as coisas de fora só, mas assim, como eu estou me sentindo diante disso? Será que isso está fazendo sentido para mim? Já fez? Mas agora está fazendo? Continua fazendo? Não. Como que eu vou lidar com isso? Então, esse nível de atenção.
talvez, e esse é o propósito, a psicoterapia vai ativando, né? Porque o terapeuta está atento, né? Junto com o paciente. E se ele não está, o terapeuta está, então vai levando o paciente, né, a esse caminho de atenção. A refletir. A refletir. Mesmo, né? É. Bom, no próximo bloco, o André vai nos passar algumas dicas de como usar as ferramentas aí da psicologia para enfrentar esses momentos difíceis. E a gente também vai falar um pouquinho sobre as redes sociais. Será que elas estão prejudicando a humanidade? Como lidar com isso? É já já, daqui a pouco, no próximo bloco.